do Senhor Jesus a todos professores, professoras, alunos, telespectadores, quem estão nos assistindo, todos. A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que bom, que honra ter vocês aqui no canal ADC Educacional, esse canal da Igreja Assembleia de Deus em Criciúma, voltado para a educação cristã. Que bom! Seja bem-vindo a mais uma pré-aula para a classe dos adolescentes. E você aí que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com os outros professores das outras faixas etárias. Temos aulas aí desde as crianças até os adultos. Fala para eles, as aulas são maravilhosas. A ruinzinha é dos adolescentes, o restante é tudo top, 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 professores. Tá certo? Então, que bom, início de trimestre, tudo novo aí, aula 2, que bom poder compartilhar o tema desse trimestre com você. Então, vamos lá, então, a aula de número 2, o tema é Hebreus, uma carta sobre Jesus. A leitura bíblica em classe fica em Hebreus 1, de 1 a 4, depois o 8 e 9. Mas se quiser ler o capítulo 1 todo, pode, porque nós vamos estudar do capítulo 1 ao capítulo 4, certo? A mensagem diz, mas nesses últimos tempos ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. Hebreus 1 e 2. Os objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é apresentar uma visão panorâmica da carta aos Hebreus. O segundo é explicar como Deus se revela. E o terceiro é apontar a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés e a Arão. Certo? A dinâmica, professores, é bem legal. Vou vir aqui ó, pertinho de você. É bem legal. Nós sabemos aí, professores, que a carta aos Hebreus é uma carta anônima. Por quê? Porque o autor ele não revelou-se. Nós não sabemos quem é. Desconfiamos, mas não sabemos. Então você vai pegar os seus alunos, vai dar papel, caneta para eles, vai falar assim, faça uma carta de motivação. Por quê? A carta de Hebreus é motivadora, é uma carta motivacional. Então faça uma carta aí motivacional para alguém. Não coloque o seu nome, mas alguém que está desanimado na fé, que não está vindo nas escolas bíblicas, não está indo nos encontros, não vem nos cultos. Faça essa carta. Aqueles que estão desanimados da fé, faça uma carta para eles. E aí depois você recolhe essas cartas. No final, você vai ler. No final da sua aula você vai ler e aí você vai fazer uma oração com eles. Uma oração para que Deus coloque ânimo e para que eles também venham ser fortes. Pega e vão junto, estou desanimado? Não, mas em Cristo eu sou mais que vencedor. E aí você pode também, professor, guardar essas cartas motivacionais, depois escreve de quem foi, e aí mais para frente você pode encadernar, você pode fazer outras atividades, colocar junto e vocês ter o livro de vocês. Não aos Hebreus, mas à igreja de vocês. Olha só que legal. Nós temos aqui, professores, como que eu posso dizer, um exemplo, tá? Tá aqui, ó, o nosso exemplo. Então você pode seguir esse exemplo, caso queira, é legal, mas caso não queira, você pode fazer aí do seu jeito, tá certo? Vamos aí, então aí para a nossa introdução da lição. Aí diz assim, você trocaria algo de grande valor e de ótima qualidade por algo ruim? Óbvio que não, né? Sempre que temos oportunidade, escolhemos produto melhor, o serviço melhor, a melhor experiência, seja assim no supermercado, no shopping, no restaurante, etc, né? Quando o autor da carta Hebreus escreve a sua mensagem, ele queria informar uma maravilhosa notícia. Qual que era essa notícia, professores? Jesus é perfeito, completo e melhor que tudo que já existiu. Então nós vamos ver aí nessa epístola que é uma carta à prova que Jesus é o único e suficiente Salvador.
Salvador. O ponto 1 aí diz a carta aos Hebreus, nós vamos falar aí um pouco sobre a carta aos Hebreus, um panorama rápido. Você quiser ir lançar o desafio para os seus adolescentes, vamos aqui pertinho de você, lança um desafio se você quiser, óbvio, né? Mas é legal. Você colocar eles para ler o livro de Hebreus, aos Hebreus, né? Agora esses próximos 15 dias, né? Então essa semana e a outra, porque você vai dar essa aula, a outra tal, eles conseguem ler, e é para vocês verem que legal, eles vão dar aula sobre o livro de Hebreus, não é mais o professor, e sim os alunos, é muito legal, eu já tive essa experiência, e é bom que eles já chegam sabendo do assunto, e aí ao invés de ser um monólogo, fica um debate, é maravilhoso. Bora lá então? Você sabe quem escreveu essa carta? Então, professores, nós não sabemos quem escreveu a carta, porque o autor ele não se revela. Porém, algumas pessoas, alguns estudiosos, como que podemos dizer, pelo conteúdo da carta e tudo mais, eles têm a tese ou desconfiam de algumas pessoas, que são o próprio Paulo, muitos eles afirmam que foi Paulo. Eu já vi muitos pregadores, vamos ler a carta aos Hebreus, que escreveu o apóstolo Paulo, né? E aí muitos afirmam, mas não tem, tá, professores? Não tem autoria. Então uns falam que é Paulo, outros falam que é Lucas, outros falam que é Barnabé, Apolo, Silas, Filipe, Priscila e Áquila, que era um casal muito chegado, a Paulo, até uns mesmos falam que foi Clemente de Roma, porque a carta foi direcionada aos hebreus e, segundo os estudos, eles estavam em Roma, né? Então eles foram apontados aí como os possíveis autores, mas como professores possíveis, não há fato concreto de que foram essas pessoas. Mais uma vez, o autor ele não se revelou, certo? E aí, a única impressão que temos aí, professores, é que esse escritor ele era judeu, ele tinha fala grega, ele era muito familiarizado e tinha muito conhecimento do Antigo Testamento e também ele tinha muito conhecimento com o povo para quem ele escreveu, com os hebreus. Ele tinha muito contato e conhecia aí o povo hebreu, certo? E os destinatários aí dessa carta aí, né, tá aqui, ó. Para quem foi escrita essa carta? O ponto 2 aí do nosso tópico 1. Diz então que foi aí, né, os destinatários aí dessa epístola tradicionalmente têm sido identificados como um grupo de hebreus, tá? Os da tribo aí de Judá, né? E então os hebreus ali, então foi identificado, por isso que é a carta aos hebreus, tá? E aí qualquer pessoa que lê ali bem atento, a carta vai perceber inúmeras, mas muitas citações do Antigo Testamento. Por quê? Porque a profecia do Antigo Testamento estava se cumprindo, naquele período também tinha se cumprido muito quando vem o Messias Jesus, né? Então, sendo aí falados aí à luz e à vida também da obra de Jesus Cristo. Então, dessa forma aí, pessoal, inúmeras citações apontam que o povo hebreu estavam em Roma, tá? Então, tem essa hipótese aí de que o povo estava em Roma. Então, quando eles escrevem, o povo aí estavam em Roma. Então, a carta nós não sabemos para quem escreveu, mas nós sabemos para quem foi escrito, que foi para o povo hebreu. E aí, afinal de contas, por que essa carta foi escrita? Então, ela não sabemos quem escreveu, mas temos características de quem escreveu. Ela foi escrita para o povo hebreu. E por que esta carta foi escrita? Vamos ver então. O texto aí, né, indica que os judeus, o que estava acontecendo, professores? Eles estavam tristes, desanimados, descontentes, sofridos, desanimados. Eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus. Então,
porquê de tudo isso? Tinha que ter um porquê. O que desanimou esse povo? As lutas constantes. Por quê? O evangelho, professores, ele tinha se expandido de uma forma avassaladora. Bum, a 1000 por hora. E aí aqueles que eram contra o evangelho de Cristo, que não criam que Cristo era o Messias, que eles vinham, bombardeavam, eram contra ali, era pegada, a perseguição era grande. Nós temos aí, vamos ver nas outras epístolas, o quão grande era a perseguição, né, aí ao povo cristão. E aí, professores, o povo estava desanimado, triste ali, então vem o autor da carta aos Hebreus e escreve para eles, encorajando. Então, para que ela foi escrita? Para encorajar o povo hebreu. Estavam tristes, mas agora não, gente. Vamos lá, larga tudo isso aí, vamos com Deus, vamos com Jesus, vamos seguir a Cristo. É melhor estar em Cristo do que estar no mundo. Vamos levar o evangelho para toda criatura. Jesus mandou nós sair aí, nós temos que fazer o ID. Então vamos, seja firme, seja forte. Vamos aí, os nossos antepassados sofreram e Deus foi com ele, e da mesma forma estamos sofrendo agora, mas Deus vai ser conosco. Nós vemos aí, professores, a carta aos Hebreus encorajando o povo. Então, para isso que ela foi escrita, certo? Vamos lá, então. O remetente também destaca que elas precisam ser o quê? Que eles precisavam ser obedientes à palavra de Deus. Então, era um ânimo, mas olha, filhão, não adianta nada aí vocês ir com tudo para cima se não obedecer a Deus, certo? Então, eles motivam a servir ao Senhor de modo que agrade a Deus com respeito e temor. Isso, professores, é básico aí para nós passarmos aos nossos adolescentes. Nós temos que ser fortes, corajosos, não temer, mas nós temos que amar a Deus e agradar a Ele de forma respeitosa e com muito, mas muito temor. Certo? Vamos lá então para o tópico 2. Professores, eu passei esses slides aí porque foi repetido, tá? Então aí a hora que você for configurar, você pode apagar esses slides aí. Eu acho que na hora que eu fui configurar, ele deu uma duplicada, tá certo? O que Deus, o que não? O Deus que se revelou em Cristo. Vamos lá ao tópico 2 então. O autor, ele inicia anunciando uma verdade fundamental da fé cristã. O conhecimento de Deus não se dá pela investigação humana. Então, nós não conhecemos a Deus investigando. Mas, William, não é... A gente conhece a Deus orando, lendo a Bíblia? Óbvio, é claro, é isso aí. Mas nós não estamos investigando, mas a forma de Deus trabalhar é diferente. Então, nós não conseguimos conhecê-lo investigando, mas ele, mediante a nossa curiosidade, ele vai se auto-revelando a nós. Então, é da forma que ele quer e como ele quer, mas ele vê, ele está sedento, ele quer, então o que nós vamos fazer? Deus vai se auto-revelando a nós progressivamente, aos poucos, e nós vamos cada dia mais conhecendo ao Pai, com as nossas experiências, com as nossas lutas, com as nossas vitórias, com o nosso tempo de devocional com Deus, de oração, de meditação na palavra, e assim vai indo. E aí o ponto 1 aí do nosso tópico 2 diz que Deus falou pelos profetas. Então Deus usava os profetas, professores, no Novo Testamento para o quê? Para falar com o povo, para direcionar, para orientar. Está aqui nos nossos slides. Deus falou no passado pelos profetas e falou muitas vezes de várias maneiras. Então, de várias formas, Deus vinha falando. Mas por que Deus usava os profetas? Que era para comunicar a lei e a sua vontade a ser vista claramente na Bíblia. Então, o que era? Deus queria comunicar a sua vontade ao povo e a lei através do profeta, e nós vimos isso claramente na palavra de Deus. Nós o estudamos, aí está fresquinho ainda na nossa memória aí, a lição passada, o trimestre passado,
que era sobre o povo escolhido, né, o povo de Israel. Então, não tinha aí vários profetas, né, até os reis pegavam e falavam, profeta, o que eu faço? Pergunte a Deus como eu tenho que fazer, aqueles que temiam a Deus. E era assim, né? O Senhor falou com o seu povo por meio de visões, por meio de sonhos, pessoalmente, revelações angelicais, através de palavras e eventos proféticos contidos no Antigo Testamento. Tem tudo nos slides aí, você pode baixar no Google Drive, é maravilhoso, perfeito. Nós fazemos isso aqui para você mesmo, professor, baixar e apresentar na nossa escola. Não, isso aqui é só nosso. Não. Baixe isso, compartilhe com um monte de pessoas, não tem problema, tá certo? Então tá todos aí, ô diretor, põe aí no nosso Chroma aqui, tá todas as referências aí, tá certo? Eu vejo uma tela verde, mas você vê aí o conteúdo do nosso slide, tá certo? Vamos lá então, através dos profetas, professores, essa revelação foi entregue em palavras humanas, faladas, escritas, nós temos a Bíblia aí, em várias formas, tais como histórias, poesias, provérbios, e assim vai indo. Esses profetas aí que eram os porta-voz de Deus, tinha a responsabilidade, sabe do que, pastor? Professores, de orientar, de despertar e convocar o povo ao quê? A voltar-se para Deus. Essa era a função dos profetas e que eles desempenhavam com maestria, né? Nós vamos aí para o ponto 2 do tópico 2, que diz, Deus falou por quem? Pelo seu Filho. Quem? Jesus. Aí nós temos o antes de Cristo, que eram os profetas. Então, quando Cristo vem, aí muda a história. Aí é o próprio Deus falando. Ele não precisava mais de usar pessoas. Era o próprio Deus falando. Mas como, William? Jesus é Deus, né? Então, aí, Deus falou no passado, continuou se revelando, porém, agora, quando Cristo vem de forma plena e definitiva, né, através de Jesus ali, né, que quando Deus vem através de Cristo, Jesus, o seu Filho, Jesus é a revelação visível do Deus invisível. Então, vamos lá então. Então, nós tínhamos o tempo dos profetas, Jesus vem, não há necessidade porque o Deus invisível se torna visível através de Jesus, não há mais necessidades do que de ter os profetas. Por quê? Porque o Deus estava ali falando. Olha que maravilha. Então, Cristo, irmãos, ele contemplou e cumpriu a mensagem que foi dada pelos profetas. Não tinha ali as profecias falando que viria o Salvador, que viria o Messias. Essas profecias foram cumpridas assim que nasce Jesus, né? Pois então Deus o escolheu para possuir todas as coisas por meio de quem? Daquele que Deus, né? Que Deus o criou, que Deus criou o universo, foi por meio de todas essas coisas, e aí vem Cristo Jesus, e aí é o Deus, né? É o Deus ali em forma de homem, 100% homem, mas também 100% Deus. Então, isso aí, está duplicando, tá, professores? Os slides aqui, então, vocês podem cortar pela metade aí. Então, ainda continua o nosso tópico 2, professores. Logo então, não há mais necessidade nenhuma de ter revelação pendente. Por quê? Pois Jesus é superior aos profetas. Ele é a última e completa revelação de Deus. Ele é o Filho que brilha com o brilho do quê? Da glória de Deus. Ele é a perfeita semelhança do próprio Deus. Assim, o Antigo Testamento se cumpre no Novo. Jesus é o centro de toda mensagem bíblica. Ele era o centro no Antigo Testamento que viria a profecia, que viria o Messias, né? A profecia que viria o Messias, e aí no Novo Testamento essa profecia se cumpre e vem o Messias para nos salvar. Glória a
Deus. Vamos correr! Ponto 3 aí da nossa lição, a superioridade de Jesus Cristo. A primeira grande mensagem aí, professores, que nós temos aí da carta aos Hebreus é o quê? É a superioridade de Jesus Cristo em relação aos personagens, a instituições do Antigo Testamento. Por que que o escritor fala isso? Porque eu creio que o povo era muito idólatra, né? Nós vemos aí no trimestre passado que eles pereciam muito por conta da idolatria. Então, provavelmente, eles estavam idolatrando ali Moisés, Arão, algum anjo, alguma coisa ali e tal. E aí, vem o escritor aos Hebreus e fala assim, não, gente, maior que tudo e todos é Jesus Cristo. E aí, então, ele começa, o escritor, a falar, gente, não tem ninguém acima de Jesus. Jesus está acima de tudo e todos. Lembre-se que um grupo de irmãos que estavam recebendo essa carta era composto por pessoas que estavam sendo tentadas ao quê? Tentadas a abandonar a fé em Cristo para retornar às práticas, né, dos costumes aí. Então, o que estava acontecendo aí, né? Eles estavam desanimados, mas eles foram colocados aí, né, à prova para o quê? Para retornar à prática dos costumes, né? A fé em Cristo, da lei de Moisés, eles estavam querendo se desviar, mas eles retornam à prática aí da lei de Moisés. O que era? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, aí não farás para ti imagem de escritura, no céu, na água, tal e tudo mais, não te curvarás a ela, e aí vai indo, não matarás, não roubarás, e aí não adulterarás, e aí eles começam ao quê? A cumprir a palavra do Senhor, aquilo que Deus queria para ele. Por quê? Porque o principal de tudo era agradar aquele que era acima de tudo e de todos, certo? Então, o autor da carta, ele se esforça, professores, aí a mostrar que não há nada nem ninguém superior a Jesus Cristo. E que isso, né? E que por isso, aos que creem no Senhor, pode descansar e o quê? E descansar, confiar no Salvador. Então eles falam, gente, vocês estão aí atribulados, perseguição, e está rolando todas essas coisas aí, vocês estão atribulados, entrega tudo nas mãos do Senhor. 1 Pedro diz que a gente tem que lançar nossa ansiedade, né, nos braços do Pai. Então, o porquê disso? Por que disso aí, professores? Porque o povo estava sofrendo. Então, o que o escritor fala, gente, Deus é soberano, Ele é acima de tudo. Confia e descansa nele. E é isso que nós temos que passar para os nossos adolescentes. Está difícil, está ruimzinho aí? Filhão, descansa, entrega na mão de Deus e vamos correndo atrás aí. Jesus é superior aos anjos. Por quê? Mas e agora? O autor apresenta, gente, né, um contraste entre os seres angelicais e Jesus Cristo, a fim do quê? De comprovar a superioridade do Filho de Deus. E aí nós temos aqui, eles são mensageiros e Jesus é filho. Os anjos são adoradores e Jesus é adorado. Quem é maior? Quem adora ou quem é adorado? Aí você já vai vendo. Eles são criaturas, Jesus é o Criador. Quem que é mais importante? Aquele que cria ou aquele que foi criado? E aí vai indo. Eles são os servos e Jesus é o Rei e Senhor. Quem que é maior? O servo ou o Rei? E aí vai indo, né? Então, como aí, pessoal, fica evidente, os anjos são criaturas que servem a Deus e aos que né? E aos que irão herdar a salvação, que somos nós, né? E aí também Jesus é superior a Moisés. Então, eles estavam aí querendo adorar anjos, querendo adorar Moisés, e aí o escritor aos Hebreus fala, gente, está tudo errado aí, está tudo errado aí. Então, Moisés foi um grande líder. Isso aí, gente, a gente não pode discutir. É indiscutível, ele foi um grande líder. Errou, mas foi um grande líder. Ele conduziu
o povo de Israel, libertou do Egito. Olha só que história maravilhosa, nós estudamos no trimestre passado, certo? Deus usou ele para tirar o povo da escravidão e tudo mais. Então através do ministério de Moisés, o povo de Israel recebeu a lei do Senhor. Olha o quão importante usado por Deus foi Moisés. Porém, ele não era e nunca foi e nunca será superior a Jesus. Então, apesar dessa importante contribuição dele, o autor aos Hebreus diz aos leitores que lê o povo hebreu e para nós hoje, ao fazer o quê? Olhar somente para Jesus, a quem o quê? Deus enviou como o grande sacerdote. Aqui, o termo grande significa superior a todos, né? Então, ele é o grande sacerdote da fé que professamos, acreditamos. A superioridade, professores, de Jesus em relação a Moisés se justifica pelas seguintes razões. Olha lá, são 3 aí. Porque o construtor é maior que a casa. Quem é maior, a casa ou aquele que fez a casa? Né? A casa é uma referência do povo de Deus. Logo, Moisés foi fiel a Deus, servindo o povo no deserto. Entretanto, Jesus Cristo é maior, pois é o fundador e o dono e proprietário da igreja. O ponto B aí, porque o filho é maior que o servo. Moisés era servo, Jesus era filho, então não tinha aí o que falar. Já encerramos tudo. Moisés era servo, Jesus era filho. Quem é maior? O filho. Quem que é maior aí na hierarquia da empresa? O filho do dono ou o funcionário? É o filho do dono. A parte C aí, porque a sombra é inferior àquele que representa. Eu estou aqui com a iluminação, aqui ao meu lado está a sombra. Se apaga a iluminação, some minha sombra. Eu estou com a sombra aqui. Sumiu. Quem é maior? Eu ou a minha sombra? Eu continuei aqui. Então, gente, porque a sombra é inferior ao que ele representa. Moisés falou 2 coisas que Deus ia dizer no futuro, mas Jesus tornou essas coisas realidade. Jesus é o cumprimento do que Moisés havia anunciado. Ele falou que viria um Messias. E aí Jesus vem. Então, ele é maior do que aquele que anunciou ele, né? E aí o ponto 3 aí, que Jesus é superior aos sacerdotes, capítulo 4 aí. Então, logo após, gente, aí a saída do povo hebreu do Egito, Deus escolhe homens da tribo de Levi para fazer o quê? Para cuidar do tabernáculo, cuidar das coisas sagradas, cuidar do templo, né? De forma que esses levitas aí, que eram os da tribo de Levi, né, tinham que ter a vida consagrada a Deus, porque eles iam tomar conta daquilo que era sagrado. Olha só, então, eles são abençoados, são muito abençoados, porém não são maior que Deus. E aí vem também a escolha do quê? Dos sacerdotes. Dentre ali os levitas, Deus escolheu descendentes de Arão, que era o irmão de Moisés, para o quê? Para serem sacerdotes, para então ser o elo de ligação entre o povo e Deus, certo? E eles eram a autoridade que ficavam responsáveis pelo sacrifício. O povo levava o sacrifício, somente eles poderiam fazer sacrifícios a Deus. Lembra aí, no trimestre passado, teve gente que fez sacrifício e não podia fazer, e o rolo que deu. Então, relembra aí para os seus alunos aí, certo? Assim, pessoal, ainda no deserto, foi estabelecido o sacerdote segundo a ordem de Arão. Então, foi o sacerdote. Então, e conforme também a orientação de Deus. Os sacerdotes atuavam como intercessores do povo diante de Deus. Então, eles faziam a ligação entre Deus e o povo. Oravam, clamavam, pediam, sacrificavam aí. Porém, eles eram maior que Jesus? Não, porque Jesus era o maior de todos, certo? A carta dos Hebreus declara aí corajosamente
que a superioridade de Cristo em comparação a Arão é percebida tanto em relação à sua pessoa quanto à obra. Então nós vemos aí, Arão fez milagres? Não. Arão curou os cegos? Não. Arão ressuscitou ao terceiro dia? Não, Arão nem ressuscitou. Então já aí matou toda a tese aí de que Arão ou algum sacerdote poderia ser maior que Jesus Cristo. Certo? Então o escritor diz que Jesus é o quê? O grande sacerdote. Já falamos isso. O grande significa acima de todos, o maior. Certo? E aí para encerrar nossa lição hoje, aí o autor aos Hebreus usou o quê? Todos os argumentos para ensinar os irmãos que Cristo Jesus é o quê? Suficiente. Gente, o que é suficiente? Aquilo que nós precisamos. Ah, não, isso aqui para mim é suficiente, eu não quero mais nem menos, eu não preciso. Jesus Cristo é suficiente. Por quê? Porque Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é forte, Ele é vitorioso, Ele é o Salvador. Somente Ele é digno de ser adorado. Nós não devemos colocar nossa confiança, gente, em pessoas, porque nós vamos nos frustrar. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, que é a nossa rocha inabalável, nós não vamos temer e também não vamos ter frustrações, porque Cristo Jesus é perfeito. Então, encerrando aí com essas palavras, que nós temos que se conectar a Cristo, para essa conexão ser forte, para que esse contato seja permanente, estando ali em Cristo, não nas pessoas, mas em Cristo, certo? Para concluir aí a nossa lição, e quando enfrentamos momentos de dificuldades, precisamos lembrar do tamanho e do poder do nosso Salvador. Cristo é superior também ao mal, ao maligno, às aflições e às tentações. Jesus é tão poderoso que Ele venceu até a morte. Glória a Deus, meus irmãos. Jesus, Ele venceu tudo. Ele venceu o que nós não conseguimos vencer, que é a morte. Aquele que todos pensavam, não, agora já era, acabou. Ele vai e vence também. Certo, meus irmãos? Então, com essas palavras, eu me despeço de vocês e o meu desejo é que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, seus alunos, a sua aula e que tudo que você colocar a mão seja próspero em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.